Eu sou Gabriela Otto, esse é o Pão Hotéis em Debate. O assunto de hoje, universidade e mercado. E para falar sobre isso, Beth Wada, coordenadora da pós-graduação da EMI Morumbi, e 3 recém-formados, que acabaram de entrar no mercado de trabalho. Michel Sacco, da Leading Hotels, Ana Carolina Teixeira, do Grupo Fasano, e Viviane de Souza, do Tivoli Mofarrege. Bom, o formado mais sênior que tem aqui tem 1 semana de formatura. Então, eu queria perguntar para vocês, e quero abrir, claro, perguntando a expectativa de vocês em relação na universidade versus a entrada no mercado de trabalho. Os 3 já estão trabalhando. O que é começar? É muita diferença? Eu acho que é importante também começar com esse tema, porque é de fato o principal para nós. Então, eu acho que pela visão que eu tive de 4 anos de curso, a universidade em si, ela cria um molde, e esse molde é de fato algo que você tem que seguir. Esse molde, ele nem sempre é algo específico voltado para a sua profissão. Ela passa uma imagem do mercado que deve ser seguida ou não, mas quem vai contornar e quem vai vivenciar a experiência é você. Então a faculdade, ela passa a imagem principal, até vem importante as primeiras entrevistas e depois algo que você vivencia, aquela primeira impressão com o mercado principal e com o mercado que você deve seguir, mas de fato começa com o estágio. O estágio, ela é aquela impressão, a principal de tudo, onde você tem o começo com a carreira, onde você respira o ar da hotelaria ou de qualquer profissão que você escolheu, mas o molde quem criou é a universidade. A partir daí existe um caminho da metade pro fim e diante que quem segue é você mesmo. Beth, recém-formados, entrando no mercado de trabalho, eu anotei algumas coisas aqui. Universidades com menos livros, cursos mais curtos, mais prática. Como é que você vê isso? É isso mesmo que você tem visto de todos os teus alunos? É isso que você está vendo o pessoal que está saindo da universidade? Algo mais dinâmico? Eu concordo com esses alunos que falaram, ex-alunos já formados, porque é o seguinte, o que eles querem é muita informação, mas não na forma de livros. Então não vamos confundir. Não livros não significa não informação. No nosso caso, na universidade, nós incentivamos muito o uso de periódicos científicos. O Brasil tem uma política excelente, então tudo que nós publicamos deve ser ter acesso livre, open source, para toda a comunidade. E, portanto, o aluno hoje baixa o que há de mais recente em artigos científicos no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. E, portanto, para ele parece sim mais confortável do que, eventualmente, o uso tradicional que se fazia dos livros. Mas os professores estão acompanhando isso? Os professores estão conectados tanto quanto eles estão conseguindo se comunicar? Ou a gente ainda está falando de alunos digitais, professores analógicos, aquela coisa do palco em sala de aula? Nós temos um pouco de tudo, para ser bem realista. Boa parte dos professores já se adaptou a isso, até porque eles mesmos, para produzirem as suas próprias pesquisas, os seus estudos, até preparar as aulas, também precisam desses mesmos periódicos. E é mais confortável num período de aula em que o aluno precisa de muita atividade e não tanto a apresentação em sala de aula, você trabalhar com textos de 12, 15, até 20 páginas no máximo, se torna muito mais conveniente, mais interessante, mais dinâmico e eu diria até traz pontos de vista muito diferentes do que eventualmente a adoção daquele tradicional livro-texto que você e eu tivemos, não é? E que a gente carregava o semestre inteiro, o ano inteiro. Então acho que ele quer estar exposto a mais informação, a mais coisas e coisas diferentes umas das outras. Você sabe que essa importância para eles de estar conectado com informação o tempo todo, eu tive recentemente num hotel aqui em São Paulo e encontrei um ex-aluno meu que trabalha na coordenação de eventos, e ele com o celular. E eu perguntei, nossa, você na operação trabalha com celular? Há um tempo atrás a gente não via isso. E ele disse, não, mas eu só vim trabalhar aqui porque eles permitem que eu esteja com o celular. Eu sei usar. Eu sei o momento de usar. Agora, eu ficar desconectado de rede social, de saber o que está acontecendo no mundo, nem pensar. Entendo que a universidade também está nessa mesma pegada, né? nessa mesma conectividade que eles estão exigindo. Certamente, se nós não permitíssemos a entrada de celulares, muito provavelmente nós não teríamos aluno para começo de conversa, não é? Porque essa conexão, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Para o mal você simplesmente proibir ou achar que aquilo seja um inimigo dos processos pedagógicos atuais. Para o bem é você adotar essa via de comunicação, porque não tem coisa mais divertida,
do que de repente você criar uma comunidade no WhatsApp e no meio da aula você soltar uma pergunta por WhatsApp. Eles vão adorar, eles vão responder com muito mais presteza do que talvez aquele quem quer responder e fica todo mundo um pouco tímido de levantar a mão, ou sempre tem aquele que monopoliza. Então é muito mais trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula. Ele vai ler seu WhatsApp, ele vai tentar responder uma mensagem, isso não tem jeito, mas ao mesmo tempo ele vai responder as suas perguntas, ele vai ler o texto que você está propondo. Você perguntar qualquer coisa hoje, ele imediatamente vai no seu smartphone para fazer uma rápida pesquisa. Não é porque ele está ali que ele está desconectado da aula. Não, em absoluto. Ele está ali às vezes procurando no Google e para ver se o que você está falando realmente faz sentido. É o que a gente precisa compreender. É verdade. Os jovens, eles não fazem mais uma coisa de cada vez. Eles são capazes sim de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu diria que o mundo nesse momento está sendo dominado por 2 polegares, né? Então essa é a linguagem mais comum do mundo. Ouvimos aqui reconhecimento, a palavra, né? Quero reconhecimento, quero as coisas mais rápidas. Reconhecimento, o quanto eles querem essa validação. Eu sinto que até mais do que na minha época, eu sinto que a gente, até porque demorava um bom tempo, eu até brinquei com eles ali que o meu estágio foi gratuito, gente. Como assim vocês querem ser gerente, sair da faculdade ser gerente? E aí? Negócio seguinte, para mim, a palavra reconhecimento que esses jovens trazem, na verdade, é o que as empresas chamam de feedback. Então, sessões anuais de feedback, sabe aquele tradicional, né, na avaliação anual, tal, já não funciona para eles. Eles querem, assim como as mensagens instantâneas, eles querem um feedback instantâneo. Eles não querem que eu junte um rol de coisas boas ou não tão boas para falar para eles naquele momento solene de feedback de avaliação anual. Eles querem saber, hoje eu fiz bem? Puxa, seu céu, muito bem, gostei. É este reconhecimento que ele está pedindo. E que talvez, na estrutura habitual, a gente tivesse isso como feedback. Outra coisa que é bem importante a gente reconhecer. Eles têm casca bem mais grossa que a gente. Então, eles aguentam muito mais essa colocação imediata. Por quê? Porque genuinamente eles querem acertar. E eles acham que para acertar, eles precisam do cotidiano, da orientação diária, e não ficar esperando um tempão para saber daí se o seu supervisor imediato aprova ou não o que ele faz. Imagino eu que a geração de vocês perde um pouquinho a paciência, né? Não tem muito, se é tudo igual, se é tudo a mesma coisa, aquela coisa de rotina. Fala a verdade para mim. O que vocês acham de rotina? Olha, eu sou bem ansiosa. Eu acho que a característica fundamental dessa geração é a ansiedade e falta de paciência para determinadas coisas. A gente não quer esperar para fazer, a gente quer que faça. Você quer pegar e já quer fazer. A gente quer já fazer sair fazendo. E a gente já quer também ter um reconhecimento logo de cara. Exato. A gente não fica, a gente quando faz alguma coisa, viu que deu certo, ficou bacana, a gente tá lá, ai, cadê o parabéns? A gente vai ter o nosso parabéns. A gente tem uma sede por esse reconhecimento, mesmo que recente a nossa formação, a gente sempre quer. O tempo todo, vocês precisam Exatamente, a gente de uma validação precisa constante. de uma autoavaliação. Você entende que a minha mesmo. geração, que pode ser muitas vezes a geração dos chefes de vocês, a gente não teve essa validação o tempo todo, a gente não teve reconhecimento. Pode ser. É difícil às vezes, né, a gente lidar com essas Essa nossa gerações. necessidade que a gente tem, né? Gente, o que faria vocês desistirem de um trabalho? O que é algo que realmente, para vocês, para a geração de vocês, isso eu tô fora? A falta de abertura. Eu Falta de acho abertura. que se você não é claro com o teu, não vou falar colaborador, com o teu colega de trabalho, isso eu não falo nem da forma como líder para funcionário, subordinado. Eu falo de colega para colega, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre tenho falado com quem eu conheço, com os meus colegas. Ainda mais no termo de hotelaria que a gente está, um dependendo do outro. Se você não fizer o teu serviço direito, vai vir para mim posteriormente. É um tendo que ajudar o outro, que aqui ninguém é mais importante que ninguém faz uma função. Esse espírito de equipe é importante para você, de verdade. De equipe é importante. Eu acho que assim, é muito mais fácil uma equipe falar com o seu líder e conversar do que um querer ir lá
querer tentar convencer o líder de alguma coisa que precisa ser mudada. Próxima pergunta que vem é: temos líderes no mercado hoje para isso, para saber gerenciar? A palavra não é gerenciar, é saber lidar com essa geração e realmente tirar o melhor que essa geração tem? A gente tem líder hoje no mercado hoteleiro para isso? Então, eu acho que o líder hoje, ele não precisa só tirar o melhor dessa geração. O líder hoje está, pela primeira vez na humanidade, num ambiente de trabalho com 4 gerações, para não dizer às vezes 5 gerações convivendo simultaneamente. O nó não é com o jovem. O nó está em harmonizar essas 4 gerações. Às vezes você tem aquela pessoa super sênior em idade, mas que é fundamental para a estrutura pela sabedoria, pelo equilíbrio que traz. Ao mesmo tempo você precisa da energia desses jovens. E quem está no meio, que é o tal do líder, que em geral é geração X ou Baby Boomer, não estava acostumado com tanta gente de faixas etárias diferentes simultaneamente. Os mais velhos se aposentavam, ele era líder, vinha uma geração após e pronto, era isso. O que é importante para vocês num líder? O que faz vocês realmente, características de um gestor, de um líder, que você pense, eu quero trabalhar com esse cara, eu quero aprender com essa pessoa? Eu acho que o importante num líder, principalmente no ato de chamar a atenção e no ato de corrigir, que é um dos deveres de um líder, é saber se colocar no seu cargo que é inferior. Então é saber voltar na profissão que provavelmente um dia ele já tenha passado, que provavelmente um dia ele já tenha estado no seu lugar, e saber se colocar à altura para passar de uma forma clara, mas humilde. Por mais provisório que seja, a humildade eu acho que é uma característica principal de um líder para gerar uma equipe. É que a relação com a hierarquia mudou também, né? Mudou muito e aquela relação tradicional que a gente vê nos clássicos manuais da hotelaria, pouco acontece hoje em dia, até porque você tem muito menos gente nas estruturas hoteleiras. Então, se as pessoas não estiverem empoderadas para tomar a melhor decisão frente a um cliente, não estiverem também preparadas para fazerem o papel de um anfitrião, porque seja lá quem for, dentro da hotelaria, no momento de contato com o cliente, ele é o anfitrião. E às vezes a gente não vê muito essa pegada. Então, o líder, se ele puder converter o jovem de serviçal para anfitrião, ele já vai dar um grande passo, enorme passo, que a postura muda, o jovem vai se sentir muito mais senhor daquela situação, e é disso que eles precisam. Um conselho para quem está começando e está pensando, acho que eu vou fazer hotelaria, vai entrar numa faculdade de hotelaria. Eu evito dar conselhos porque a vida de cada um é diferente, né? Uma sugestão, independentemente daquilo que os professores, nós, falamos em sala de aula, a pessoa precisa ser muito xereta, até quase chata de xereta, de procurar sozinho um encaminhamento, mesmo que todos nós professores possamos dizer que ainda é muito cedo, você tem tempo. Por quê? Hotelaria é uma coisa que se aprende também no cotidiano. A sala de aula ajuda a talvez ter umas lentes assim mais adequadas para isso. Mas se ela não tiver a realidade, a temperatura, do jeito que ela não vai ser como a simulação. Hoje você é hóspede, eu sou a recepcionista. Amanhã a gente inverte. Nós vamos aprender algumas técnicas, mas a verdade da relação de gente lidando com gente, nós precisamos estar no lugar onde isso acontece. Para a gente finalizar, uma sugestão ou uma dica para um líder que hoje tem Ys abaixo dele. Ok, agora não é uma sugestão, é um apelo. Gostei. Pelo amor de Deus, levem a sério os estudantes. É interessante como todos nós já fomos estudantes e como nós nos esquecemos da dificuldade que foi conseguir fazer aquele trabalho de campo, o tão temido e cumprido TCC, ou seja lá o que for. Parece que ao assumirmos alguns papéis de gestão, a gente passa a deixar de lado um tempinho que seja
para atender. Depois, nós cobramos profissionais da próxima geração bem formados. Mas, na verdade, como líderes, às vezes a gente deixa muito de lado esse nosso papel. O papel não é da escola, o papel é da sociedade. Aliás, eu não gosto muito dessa separação, porque eu acho que a universidade é tão mercado quanto qualquer outro player, sendo que trabalha num momento muito especial, que é preparar para vocês, líderes, não é? As pessoas que vão trabalhar com vocês. Portanto, pelo amor de Deus, ajudem a gente a formar esses jovens. Não poderíamos ter terminado melhor. Muito obrigada, adorei. A gente poderia ter ficado aqui conversando sobre esse assunto muito tempo. Obrigadão. Obrigada a vocês. Assista nossos outros programas, comente e dê sugestões para as próximas pautas pelas redes sociais com a hashtag Panhotéis em Debate. Sempre ter como base de reconhecimento a inferioridade também das pessoas que têm cargos e questões salariais menores. E um conselho que eu daria, como não sendo nenhum cargo de líder hoje, é como tirar 5 minutos do seu dia para já olhar aonde você já tenha passado pela sua profissão e ver que aquilo um dia você já foi. A intenção nossa, aqui estão todos os estudantes da nossa carreira, é ter vocês como um espelho. A gente pretende ter um chefe como espelho. É isso que a gente quer. A gente, de fato, pensa em vocês e reconhece o esforço de vocês também. E a gente pretende que isso seja recíproco. Eu peço para que vocês tenham um pouquinho mais de paciência e que conversem com eles pelo menos uns 15 minutinhos por semana. Se puder, é claro, uns 10 minutinhos, reservar um tempinho, conversar com eles, ver qual que é a visão deles, o que eles estão achando do trabalho, do seu dia a dia, se tem alguma coisa que pode melhorar, o que precisa melhorar. Ter abertura e flexibilidade, porque como o Michel disse, o nosso líder é o nosso espelho, a gente quer ser como ele um dia, então a gente realmente espera isso, que ele seja aberto o suficiente pra gente chegar e falar os nossos problemas, falar o que a gente acha, dar a nossa opinião. Isso eu acho bem legal.